Olá, está começando mais uma edição do programa Minuto Mamãe Bebê e a gente vai abrir o programa de hoje apresentando para você a clínica CAIC, da doutora Sabrina. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Mari, pelo convite. Eu estou muito honrada de estar aqui pela primeira vez, né? É verdade. E, assim, apresentando o meu filho único, filho. Né? Meu primeiro filho, que está vindo com muito amor, muito carinho para dar para as famílias, sabe? Que eu vejo que precisa desse afeto na saúde. A gente vem conversando desde o final do ano, dezembro, Sim. E você é super envolvida nessa clínica. Em cada pedacinho, em cada detalhe tem a tua mão, né? Então, assim, por isso que eu falo que é um filho teu mesmo. Sim. E eu queria que tu falasse mais um pouquinho sobre essa clínica. Como é que é? O que tem lá? Quais são os profissionais que tem, que a gente sabe que é uma clínica multidisciplinar. Então, são vários profissionais atuando lá, né? Sim. A CAIC, né, é Clínica de Atendimento Integral da Criança, né? Então, ela surgiu, foi uma ideia, na verdade, a ideia não foi minha. A ideia foi da minha sócia, a Gisele Takaki, que é fisioterapeuta pélvica infantil. Então, a gente se encontrou, né, tivemos um encontro do destino e a gente começou a conversar e falamos, vamos fazer um consultório nosso, quem sabe alugar um espaço para nós duas. Só que a gente começou a pensar, essa criança, ela não precisa só de uma fisioterapeuta e de uma nefropediatra, né? Ela precisa de um pediatra para cuidar dela, ver o desenvolvimento, ver como é que ela está. Muitas das vezes a criança come mal, né? Não come, tem uma restrição, porque não tem uma nutricionista para essa criança. A família, às vezes, está com um momento, né, muito conturbado, alguns problemas familiares agora com a pandemia, então a ansiedade infantil, inclusive, cresceu. Por que não ter uma psicóloga, um psiquiatra? E a gente começou a pensar, por que a gente não faz um espaço para vários profissionais? Que legal! E hoje nós temos 20 especialidades. Olha só! E, assim, abrimos, inclusive, agora no início de 2021, a agenda para adultos. Então, a gente já começamos pequeno, mas já estamos começando a pensar numa expansão, não de espaço físico, mas de projeto para outros profissionais, né? Trabalharem também. Sabrina. E uma coisa que a gente viu, Mari, que às vezes os pais ficam muito na dúvida onde levar, porque assim, vão no pediatra. Aí o pediatra encaminha, vai na fisioterapeuta. Aí a mãe tá indo em 300 lugares com aquela criança, exatamente, né? Faz do outro lado da cidade, vai fazendo uma peregrinação durante a semana. E por isso que surgiu a ideia de ter tudo no mesmo lugar. Excelente, facilita a vida da mãe. E aí ali já tem indicação, não, agora o teu filho precisa passar para o nutricionista. Já tá ali, já tem tudo ali. Exatamente. O prontuário é único, então a gente já lê o que o pediatra anotou. Já tem acesso a tudo, todas as informações, a mãe não precisa repassar. Eu fiz uma consulta tal dia, não, já tá tudo ali, o médico já tem acesso. Exatamente. Essa semana mesmo, eu atendi no final do mês passado, uma criança e eu indiquei para osteopata infantil, que é uma especialidade maravilhosa. Assim. Que eu quero que você traga aqui pra gente entender também sobre o assunto. Eu vou falar com ela. E aí ela já me ligou, ela atendeu a criança essa semana, já me ligou, falou, Sabrina, eu já atendi a fulana de tal, foi assim, assim, assado. Então eu já sei o que aconteceu com a minha paciente. Que bacana. Então isso fica mais fácil. Com certeza. Né? E assim, pra criança, para o diagnóstico, para ter mais agilidade e certeza no que está acontecendo também, né? Fantástico. Sim. E onde é que fica a tua clínica? Fica no Estreito, tá? Que era uma área também que a gente via que faltava uma coisa de pediátrica, né? Aqui na parte do continental em geral, falta algo forte na pediatria, então nós focamos em vir para o continente, não ficar na ilha. Até que a gente pensou em ir para a ilha, depois a Gi mesmo deu a ideia, Sabrina, mas por que não no Estreito? Olha quantas pessoas tem no Estreito, gente. É verdade, vamos fazer. Então a gente fica no edifício Globo Tower, no Estreito, tem estacionamento privativo, então os pais podem já estacionar, subir. É uma dificuldade também, um caos, né? Para parar, eu vou no médico, aí tem que parar, zona azul. Já tem que ficar pensando em tudo aquilo, né? Não, já chega, já estaciona, mesmo que não quiser usar o estacionamento rotativo, tem as ruas em torno são muito fáceis de estacionar. Maravilha. Então, assim, isso facilita o acesso. Agora, uma coisa que também a gente pensou, além de ter todos os profissionais no mesmo lugar, é o tipo de atendimento que a gente quer ter. Por quê, Mari?
as famílias estão muito carentes no sentido de um atendimento bom, de qualidade, algo que abrace você. A saúde, infelizmente, ficou muito mecânica. Fria, né? Exatamente. Você resumiu bem, fria. As pessoas chegam nos consultórios e já 20 minutos... Pega o diagnóstico, vai para casa. Tchau, próximo, e vem aquela coisa mecânica. Então, a gente teve todo um trabalho de pesquisa, como é que a gente vai fazer esse atendimento, como é a mensagem pelo WhatsApp, como é a mensagem quando a pessoa liga. Que legal. Todo o fluxo de atendimento, pensando num acolhimento melhor, pensando também num atendimento humanizado. Então, todos os profissionais que trabalham na CAIC, a gente fez um filtro para ver que é aquele profissional que se preocupa com o paciente, porque às vezes a pessoa tem até nome, mas ela não tem esse olho no olho, não tem esse carinho. Empatia, né? Exatamente. Que falta muito que as mães mais reclamam, assim, que parece um caixa de supermercado, né? A gente vai passando, sim, e deu. Mas a gente está falando de vidas, né? Exato. Para você, como médica, você pode dar 10 vezes esse diagnóstico no dia, mas para mim eu estou recebendo pela primeira vez do meu filho. Então, esse carinho, esse cuidado faz toda a diferença. E dentro dos nossos valores tem tanto a humanização, a cooperação entre nós, profissionais, e entre os pacientes também, né? O carinho, a atenção e a didática, que você acabou de falar. Às vezes a pessoa sai do consultório e não entende nada que aconteceu com o filho. Vai depois para o Google pesquisar, porque o médico não conseguiu nem explicar para aquela família o que está acontecendo com a criança. Até por causa do tempo de consulta, Com porque certeza, ele tem que atender assim, em 10 minutos, 15 minutos, tchau, vai embora. E se você tem um tempo de atendimento, você consegue passar para essa família o que está acontecendo. É verdade. Né? Então, é o diferencial que a gente vem trabalhando na CAIC, é isso, é um atendimento de qualidade, uma recepção, um acolhimento na hora que ela chega bem feito, né? Com muito carinho, com muito amor. Isso faz toda a e diferença. O espaço físico que ficou a coisa mais linda. Eu imagino. Você tem que ir lá tomar um café com a gente, certeza conhecer. Com certeza eu quero ir. Depois a gente tem que colocar um vídeo aqui no programa para todo mundo conhecer também essa clínica maravilhosa. E me fala horários de atendimento, como é que funciona? No momento, nós estamos atendendo de 8 às 18, tá, né? Mas assim, a agenda encheu, a gente consegue adaptar, né, claro, gente? Então, com certeza. Todos estão bem-vindos, podem chegar na nossa clínica e conhecer, que vão ser muito bem recebidos. Eu vou, inclusive, ler aqui todas as especialidades que tem, porque são muitas. Claro, para não faltar nenhuma. Para não faltar ninguém, para eu não ficar, esqueci. Bom, nós temos a acupuntura, tá? Tanto para adultos quanto para crianças. O médico que faz a acupuntura, ele é médico de família, Dr. João Roger. Então, ele faz toda uma anamnese detalhada para depois fazer a parte da acupuntura, né? Nós temos uma equipe de doulas. Que lindo! Sim, elas são do Abraço de Mãe, a equipe Abraço de Mãe, que é a Dani e a Larita, são umas queridas, então elas cuidam tanto do pré-parto e do pós-parto. Temos fisioterapia do desenvolvimento, que é a Talena, fisioterapeuta, então crianças prematuras que têm algum atraso no desenvolvimento, crianças que sofreram AVC, crianças que têm algum distúrbio mesmo nessa parte do desenvolvimento motor e respiratório, a Talena cuida. Fisioterapia urológica, que é a minha sócia, a Gisele. Então, a fisioterapia urológica, pessoas com escape urinário, então, quem tem distúrbio miccional, a gente fala que escapar xixi não é normal, gente. Então, das crianças é a Gisele e agora nós temos para mulheres também. Então, gestantes também tem a fisioterapia urológica, que é com a doutora Ana Amaral, fisioterapeuta. Microfisioterapia, que trata de traumas, então quem tem às vezes psoríase, algum trauma, alguma doença que é oriunda de um trauma, microfisioterapia ajuda bastante. Nefrologia pediátrica, que sou eu, né? Doença renal em criança. Neurologia pediátrica, que é a doutora Fernanda. Nutrição infantil, que é a Carolina. A nutrologia, temos agora a nutricionista adulta também, que é a Luísa, que está chegando na nossa equipe. Nutrologia e metabologia com a doutora Marilane. Osteopatia pediátrica, a Paula. A otorrino, que é a doutora Ana Santiago. Pediatria, nós temos 3, que é a Letícia, a Lívia e a Dani Pastre. A pneumopediátrica, que é a Pilar.
psicologia, que é a Bruna, e o psiquiatra infantil, que é o Dr. Jairo. Então, Nossa, temos essa equipe time enorme, né? Eu sei que demorei um pouquinho, mas eu queria falar o nome de todo mundo, até para agradecer todo esse time que veio para cair, que abraçou a causa e que está pronta para a gente alavancar e fazer uma história diferente na pediatria aqui de Florianópolis e de Santa Catarina. Sensacional. Obrigada por vir no nosso programa, por nos apresentar essa clínica incrível. Sucesso. Obrigada. E que as mamães, papais que estão nos acompanhando agora já sabem onde procurar um espaço que com certeza vai acolher e trazer muitas informações para a sua família. Obrigada, querida, e até a próxima. Obrigada a você pelo convite e obrigada a todos os papais e mamães. Espero vocês na CAIC, porque a CAIC está de braços abertos para receber todos vocês. Você conhece a Dr. Kids? A Dr. Kids é um serviço inovador de atendimento pediátrico que atende seu bebê na segurança da sua casa, no conforto do seu lar, de maneira rápida, humanizada e eficiente. Com apenas alguns cliques, você localiza e aciona o pediatra mais próximo de sua casa. Baixe já o aplicativo para iOS ou Android e chame seu Dr. Kids. Dr. Kids, cuidando do que você tem de mais precioso. A importância da mãe durante a gestação, no pós-parto e na vida do filho a gente já sabe qual é. Mas e do pai? Hoje a Nádia, a nossa doula, bem-vinda novamente, Obrigada, trouxe esse Mariana. tema para a gente abordar, né, Nádia? Da importância do pai durante toda a gestação, lá no pós-parto, que a gente sabe que é tão difícil, tão complicado e tão importante, durante o parto também. Então eu queria que tu dividisse um pouquinho para nós essa experiência, esse olhar que tu tens e também se tu trabalha com os pais durante esse pré-natal que tu acompanha, né, as mães, enfim, se tu já trabalha com eles, da importância deles, o que eles têm que fazer, já dá dicas, olha pai, vocês vão precisar ajudar, enfim, conta pra nós. Então, Mariana, eu estou bem feliz de estar falando contigo sobre esse tema que eu acho tão importante, né, essa rede de apoio tão importante, tanto para a mãe quanto para o bebê. E para estar quebrando um pouco essa cultura de que o filho é da mãe e o pai só ajuda a sustentar, só trabalha para trazer, né, para ser o provedor da casa. Mas esse apoio emocional que a mãe precisa tanto, e eu sempre falo, né, que a doula deveria ter um pouquinho de pai, porque é tão importante a presença do pai durante todo esse processo de gestação, parto e pós-parto. Eu acho muito importante a gente estar falando sobre isso. Eu, nos meus encontros, eu sempre peço para que os dois estejam juntos, Claro. né? Exatamente para já estar criando esse vínculo e essa conexão entre o casal antes mesmo da chegada do bebê. Que importante, porque assim, é aquilo que a gente sempre fala, a mãe vira mãe desde que sabe que está grávida, o bebê está dentro dela. Exato. A mãe sente toda a questão hormonal, a barriga crescendo, depois os chutes, então tu já é mãe desde o comecinho. E o pai? O pai ele tem que participar ali também ativamente de todo esse processo da barriga crescendo, sabe? Ah, só a mãe que vai buscar informações do que ela precisa saber na amamentação? Não, o pai tem que saber também, porque o pai vai precisar ajudar na amamentação. Então, assim, quais são as dicas que tu dá nesse pré-natal que tu faz, né, como doula, para os pais estarem presentes nesses momentos difíceis que a gestação, por exemplo, a gente sabe que a gente oscila de humor muito, então assim, os pais eles têm que terem um pouco de compreensão sobre isso também, né? Depois vem a hora do parto, a força que eles têm que terem para dar para nós, ou às vezes compreender que a gente vai falar assim, não quero ficar sozinha agora, então, mas ela me cortou, mas é só aquele momento, depois volta. Então assim, são vários pontos, né? Isso, são vários pontos. É bem legal, nossos encontros acabam sendo bem divertidos, porque a gente acaba sempre falando dessa alteração de humor das mulheres, né? Sim. E aí eles já falam, meu Deus, na TPM já é assim, agora uma TPM 9 meses depois. Exatamente. Então eu falo assim, que eu sempre elogio, né, e agradeço a presença deles, falo da importância deles ali junto, porque quando o marido se prepara junto com a mulher durante essa gestação, para essa chegada desse bebê, é 100% positivo
para todos os momentos. Não tem como ser negativo, não tem né? como, né? Então, assim, durante a gestação, ele já está ali junto, ele já está estudando, ele já está entendendo, se informando, me fazendo perguntas de como isso tudo está acontecendo. Legal, porque o teu WhatsApp agora não é só com as mães, né? Os pais também, Nádia, tal coisa está acontecendo. Isso, exatamente. Que daí eles também vão interagindo e vão tirando dúvidas. Sim. Porque, não quero incomodar a minha mulher. Mas são dúvidas, às vezes, que eles têm que eles podem tirar contigo também. Sim, isso já aconteceu. Inclusive, quando eu atendo, eu faço um grupo. Faço o grupo de 3, eu, o pai e a mãe, Claro. para que a gente troque figurinhas juntos e a gente tenha essa conexão, porque eu também preciso dessa conexão com os pais. Lógico, tu tem que na sentir hora também do que eles estão parto. juntos, né? Sim, eu falo para ele, às vezes uma informação minha é importante, numa troca de olhar ele já entende o que é para ele fazer naquele momento. Com certeza. Então isso é bem importante. E daí, quando a gente pensa assim, no nascimento do bebê, a gente fala muito sobre a hora dourada, sobre a conexão da mãe com o bebezinho. E onde é que fica a conexão do pai com esse bebê? Então, Mariana, eu acho importante a gente falar desse vínculo, porque é o que tu falou, né? Quando a mãe sabe que está grávida, tem um positivo, esse vínculo já está ali, o bebê já está crescendo ali dentro e o pai às vezes fica perdido, não sabe o que fazer nessa hora. Esse momento de pandemia está complicado, porque eles estão tendo que ficar fora das consultas, dos ultrassons. Já afasta ainda então, já, mais, né? acaba que cortando esse momento deles. Verdade. Então, a gente trabalha nos encontros, durante o parto eu sempre prezo por essa conexão, eu sempre peço um olhar para elas, uma mãozinha dada, um colo, um carinho, porque isso ajuda muito na hora do parto, né? Sim. E no pós-parto, as dicas que eu dou para que esse vínculo aumente é ajudar a mãe a mãe vai lá dar um mamazinho, o pai vai lá, coloca o bebê para rotar, o pai assuma a responsabilidade dos cuidados básicos com o bebê, troca de fralda, a hora do banho, umbigo, né? O umbigo da minha foi só o pai que cuidou. Exatamente, isso vai criando esse vínculo. O contato pele a pele, tanto com a mãe quanto com o pai, é importante. Então, eu sempre sugiro que o pai fique com esse bebezinho no peito, tire a camiseta, deixe o bebezinho só de fralda. Né? Faz esse pele a pele. Não precisa estar na hora do banho, né? A hora do banho também é muito importante, esse toque, essa troca de olhar, essa conversa. E tem o banho de chuveiro, né? Que hoje os pais estão fazendo também. Então, eu acho que tem várias maneiras de estar criando esse vínculo com o bebê e quanto mais o pai estiver conectado com a mãe já desde durante a gestação, isso depois fica muito fácil de acontecer. É verdade, porque assim, se foi um pai ausente em todos os outros processos, e daí quando nasce o bebezinho ele vai se sentir ainda mais perdido. Exato. Porque ele não vive... O amor é um prédio em construção. Sim. Então é de tijolinho em tijolinho. Tu não passa a amar uma pessoa da noite pro dia. Sim. Então, assim, tu estando presente, sentindo a barriga crescer, as mexidas, depois ali, poxa, tu te sente junto no parto, sabe? Parece que tu sentiu as dores junto, de repente, com a mãe, assim, sabe? E depois eu acho que para fazer esse vínculo com o bebê, depois que o bebê nasce, é mais fácil, realmente. E a gente sabe, né? Que se o pai não cria esse vínculo lá no comecinho, depois acaba que o bebê até estranha o pai. Porque o bebê só para no colo da mãe, só com o cheiro da mãe. A minha filha sempre se acalmou no colo do pai. Sim. Porque ele esteve, desde que ela abriu os olhos, colado nela tanto quanto eu. Eu digo, ele só não amamentou porque não tinha peito. Exato. Então, assim... eu vejo muitas mães reclamar, o meu filho não vai no colo do pai, é só eu. Mas será que o pai fez aquele papel profundo? Exato, exatamente. E assim, uma coisa que eu acho bem legal é que as mães que eu estou acompanhando, os casais, elas sempre me mandam foto dos pais no momento com o bebê, dando banho. Que delícia. E essa parte da alimentação que tu falou, Mariana, é bem importante, porque assim, o pai também pode ajudar nessa hora da alimentação. Com certeza. As mães que preferem não seguir com a amamentação, né? O pai pode estar ali auxiliando também para dar esse leitinho. Às vezes a mãe está com o peito machucado, tem que retirar o leite, então o pai pode entrar nessa hora para dar o alimento para o bebê. Com certeza. A questão da introdução alimentar é o pai que pode fazer. Sim, por que tem que ser sempre a mãe, Exato, né? exatamente. E daí tem também o sling. Não é só a mãe que pode carregar, tem aí a opção do pai. Meu marido vivia com ela amarradinho. Então, assim, é uma opção até sem a camisa. Isso. Que era calor, então eles suavam muito juntos. Uhum. Usa o sling colado no pai, ouvindo. E aquilo também, assim, a criança reconhece a voz. Sim. Porque se o pai conversar e tiver durante toda a gestação nesse contato,
quando o bebê nascer, a voz dele vai ser super reconhecida. Então, eu acho fundamental o pai fazer parte de todos os processos. É maravilhoso para a mãe, para o bebê e para o pai, porque como a gente fala, assim, sabe? Ser pai, ser mãe é uma experiência única, então tem que viver da melhor forma possível, se entregar realmente e desfrutar desse amor tão maravilhoso, né? Sim, esse sling nos pais, até uma dica que eu dou, para que os pais peguem esse bebê e saem para dar uma volta, para ir na rua, para conversar, para dormir mostrar. um pouquinho. Exatamente, já ajuda a mãe também nesse processo, né? A mãe precisa descansar, tá estressada. Então o pai entra nesse momento também. E é importante também, né? O pai tá conversando, dançando, cantando. Quanto mais junto com o bebê ele tiver, mais esse vínculo vai aumentando. É verdade. Eu fico muito feliz em saber que tem muitos profissionais trabalhando em cima dessa causa, de trazer os pais para perto dessa mulher, dessa mãe, porque assim a gente vai criar famílias mais unidas, crianças mais amadas, pais mais presentes. E parabéns por esse trabalho que tu faz com as mães e com os pais. Tenho certeza que essas crianças estão felizes da vida com a Nádia Doula. Ai, obrigada. E uma coisa que eu falo também, que os pais chegam a se emocionar, é que às vezes a gente não se dá conta, mas no momento do parto, a admiração que cresce tanto do homem para a mulher, quanto da mulher para o homem. Verdade. Com esse instinto maternal, paternal, com essa participação junto. Então, com certeza, os dois, como casal, vão estar se admirando ainda mais depois do nascimento. É verdade. Adorei nosso bate-papo, como sempre. Obrigada. Obrigada por dividir conosco tantas informações e até a próxima. Obrigada. Lugar pensado para quem quer amamentar, aberto 24 horas por dia e equipado com produtos para auxiliar as lactantes em um momento tão único que é a amamentação. Aqui você encontra, além de uma mãe e enfermeira que entende muito do assunto, bombas extratoras de leite, potinhos e saquinhos para armazenamento, rosquinhas, tipóias, absorventes, adesivos cicatrizantes, chás, extratos, amor e afeto. Trabalhamos com venda e locação de bombas. Enviamos os nossos produtos para todo o Brasil. Conheça nosso site e nos acompanhe nas redes sociais. Via LAC, Universo da Amamentação. Tireoide. Alterações na tireoide durante a gestação. Esse foi o tema que eu escolhi com a doutora Karina. Bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, muito obrigada pelo convite. Então, você no consultório deve ter esse tipo de dúvida frequentemente. Nós no Instagram do Minuto Mamãe e Bebê também temos várias mulheres perguntando sobre as alterações que a tireoide passa durante esse processo de 9 meses de gestação. Então fala um pouquinho para nós como é que funciona todo esse processo. Bom, o assunto tireoide é um assunto que sempre gera bastante dúvidas e curiosidade. E na gestação, essas alterações da parte hormonal da tireoide são ainda mais frequentes. E é bem importante a gente diagnosticar, reconhecer essas alterações, porque tanto o hipertireoidismo, que é o excesso do hormônio da tireoide, quanto o hipotireoidismo, que é a falta, podem ocasionar prejuízos tanto para o processo da gravidez quanto para o bebê em si. Claro. E na gestação a gente acaba observando com mais frequência essas alterações, porque a glândula tireoide materna ela é mais exigida nesse período. Até praticamente a metade da gestação, o bebê ele tem uma dependência pelo hormônio da mãe. A partir da 20ª semana de gestação é que essa dependência ela vai diminuindo. Ou seja, a tireoide da mãe tem que trabalhar em dobro praticamente. Com certeza, ela tá ali pro bebê e pra gente, pro corpo da mãe, né? Exatamente. Por isso que até quando a gente costuma fazer exames de tireoide, principalmente aquele TSH, que é o mais comum, se a gente for observar no papel ali do laboratório, existe o campo do valor de referência e os valores de referência costumam ser diferentes para esse período, para a gestação. São aceitos níveis mais altos, mais elevados do hormônio nesse período.
E como o hormônio da tireoide está muito relacionado à questão do desenvolvimento fetal, é bem importante a gente sempre prestar bem atenção nisso. E claro, com esse aumento da produção materna do hormônio da tireoide, consequentemente também acaba aumentando o requerimento de iodo, que é um dos principais nutrientes para a produção do hormônio da tireoide nesse período. E algo que está muito na moda, muitas mulheres, muitas mães acabam perguntando, é se há necessidade da suplementação do iodo nesse período. Então, assim, normalmente a recomendação de se repor o iodo, ela é feita quando há uma deficiência do nutriente. Aqui no Brasil, de uma maneira geral, por causa da iodação do sal, a gente é considerado como uma população iodosuficiente. Então, normalmente não há uma recomendação de se suplementar de rotina. Por mais que muitos polivitamínicos que a gente acaba usando durante a gestação, que são prescritos, muitos já vêm com uma pequena quantidade de iodo ali nessas medicações, nesses suplementos. E sempre é importante lembrar que, como quase tudo na vida, o importante é o equilíbrio, que tanto a falta do iodo pode ser prejudicial, e o excesso mas também, o excesso também. E assim, o que pode acontecer se a mãe ela já é diagnosticada com hiper ou hipotireoidismo? Então ela já tem um acompanhamento de um médico, né? Ela já toma o medicamento, o hormônio para regular a tireoide, e aí ela engravida. Tem risco, não tem? A gestação é normal? Segue a mesma medicação? Bom, se a mulher ela já está em tratamento para alguma condição na tireoide, é bem importante que o médico que a acompanhe já deixe ela bem orientada, que é importante, caso ela queira engravidar no planejamento, os hormônios estejam bem controlados, tá certo? E caso essas condições não estejam bem adequadas, bem equilibradas, tanto a falta do hormônio quanto o excesso do hormônio podem tanto levar a complicações da gravidez, mas também podem até alterar a própria fertilidade, levando a uma maior dificuldade, às vezes, em a mulher engravidar. Deixando claro, se a mulher estiver tratando adequadamente, os exames estiverem bem controlados, dificilmente ela vai ter alguma dificuldade maior. Essa dificuldade, essa alteração, pensando em fertilidade, se dá quando o hormônio não está bem controlado. Quando está tudo desregulado, aqueles números estão uma loucura, Exato. Que a médica fica doida quando vê aqueles papéis. Exatamente. Então, até pensando um pouco mais na parte do hipotireoidismo, que é a falta do hormônio, que acaba sendo uma condição muito mais frequente, é bem importante que a mulher então já esteja atenta, que quando ela estiver planejando engravidar, ela já faça um controle do exame de sangue para ver se a dose está adequada. Até porque se não estiver bem adequada, normalmente a gente tem que aumentar a dose. É muito comum no começo da gestação, em muitas mulheres, a gente ter que aumentar a dosagem. É claro que isso tem que ser sempre sob orientação médica, lógico, fazendo os exames corretamente, mas acaba sendo uma alteração mais comum. E, da mesma forma, como essa questão da tireoide é super importante nesse período, o TSH, que é esse exame da tireoide, também normalmente é feito de rotina nos exames de pré-natal, na rotina do primeiro trimestre. Tem pessoas que às vezes a função da tireoide estava tudo bem, e nessa primeira avaliação demonstra alguma alteração. Então é bem importante correta identificação para o tratamento precoce. A falta do hormônio da tireoide, ela pode levar a riscos tanto para a gravidez, no sentido às vezes de maior chance de aborto, parto prematuro, anemia, hemorragia no período pós-parto e para o bebê. Então, como o hormônio ele é importante principalmente para o desenvolvimento, para essa parte neurológica, existem alguns estudos que inclusive associam a falta do hormônio da tireoide no bebê até com um nível menor de QI. É claro que isso normalmente são casos mais extremos, mas é sempre importante a gente ficar em vigília nesse sentido. Com certeza. E daí assim, vamos inventar um caso. Eu não tinha nada,
né? Já tinha feito os meus exames, tudo, nunca tinha apresentado nada na tireoide. Durante a gestação, apresentei algum problema na tireoide, fiz todo o tratamento conforme o médico orientou. Depois que esse neném nasce, eu fico com alguma sequela, eu preciso seguir um tratamento, agora é para sempre, agora eu vou ter que tomar medicamento para o resto da vida, como que funciona? Não, essa é uma dúvida bastante frequente. Primeiro, o tratamento é a reposição do hormônio, na falta do hormônio a gente repõe. Como a gente conversou, na gestação, normalmente por essa maior demanda do hormônio da tireoide, aí que fica faltando, a concentração, às vezes a gente utiliza valores de referência diferentes. Então, às vezes, pequenos aumentos, que às vezes se você não estivesse grávida, a gente não trataria, a gente acaba às vezes iniciando o medicamento nesse período. Então, quando às vezes é uma alteração leve, discreta, muitas vezes a gente repõe o hormônio durante o período gestacional até o parto e depois a gente poderia suspender o medicamento e acompanhar e monitorizar essa parte hormonal. Daí depende, se às vezes é uma alteração um pouco maior, mais significativa, muitas vezes a gente teria que manter o hormônio por um período mais prolongado. E mesmo a partir do momento que a gente começa o hormônio, ou se começa na gestação, ou se a mulher já estava em uso, de tempos em tempos na gestação a gente precisa repetir esse controle. Porque não é, por exemplo, que a gente começou a dosagem do hormônio de 50, por exemplo, para você, que você vai persistir com essa dose até o final da gestação, por exemplo. Às vezes a necessidade do hormônio pode mudar e o ajuste da dose pode ser necessário nesse período. Que interessante. E outra coisa, assim, cada corpo é único, cada gestação, enfim, então assim, a gente fala, inventa um caso, mas a gente sabe que cada pessoa tem que ser avaliada separadamente, né? Claro, cada pessoa deve ser avaliada individualmente, cada uma tem suas características, alguma outra condição associada que pode, às vezes, mudar um pouquinho a conduta de cada caso. E uma outra condição que não é tão frequente, mas que também pode acontecer, é o hipertireoidismo, que é o excesso do hormônio da tireoide. Normalmente essa condição, ela acaba sendo mais comum nas mulheres que já tinham antes, já tratavam e acabam engravidando. Não é tão comum surgir esse excesso do hormônio na gestação em si. Mas, de qualquer maneira, é possível, não é frequente, mas é possível. E é importante a gente ficar atento porque o excesso do hormônio pode levar principalmente ao risco de pré-eclâmpsia, que é aquele aumento da pressão na gestação, e a restrição do crescimento do bebê. Então, são consequências negativas que a gente também precisa avaliar e, quando indicado, tratar. Nesses casos, daí, ao contrário da reposição do hormônio, a gente vai precisar usar medicamentos para bloquear essa produção do hormônio. Entendi. Nossa, muito obrigada por dividir conosco tantas informações. Imagina. E só lembrando que quem tem problema na tireoide é importante tratar corretamente e, quando bem controlado, pode engravidar sem maiores dificuldades e acompanhando ter uma gestação super saudável. Olha só, que bacana. Então agora a gente tranquiliza essas mulheres que estão querendo engravidar e se às vezes não conseguem, ficam achando que é por causa de alguma coisa, busca um médico, vai tratar, deixar tudo certinho e logo, logo esse bebê vem cheio de saúde, né, doutora? Exatamente. Obrigada e até a próxima. Eu que agradeço. Até mais. O cardiologista pediátrico, ele avalia crianças cardiopatas com problemas severos no coração ou crianças que têm um coração absolutamente normal e passam por algum momento de alteração de ausculta fisiológica durante a infância. Entretanto, é necessário o diagnóstico diferencial para ver se realmente está tudo normal. Os cardiopatas que a gente acompanha, muitas vezes já começamos a acompanhar desde o período de recém-nascido ao longo da vida.
períodos pré e pós-operatório. O cardiologista pediátrico também avalia as gestantes, os fetos, o coraçãozinho dos fetos, numa idade gestacional a mais adequada, entre 24 e 28 semanas. Avaliamos a morfologia, a anatomia do coração, a função do coração, e nesse exame já se pode fazer o diagnóstico de cardiopatias e programar nascimento do bebê em algum local específico que possa vir a ser necessário.